É isso, irmãs. É meu primeiro vídeo pro YouTube. Como eu procrastinei esse dia, esse momento, mas hoje, dia 22 de janeiro de 2026, que será marcado como minha mudança de vida. Eu tô no Instagram e no YouTube. No YouTube não criando conteúdo, né? Mas eu estou nessas redes sociais desde 2010. No Instagram eu produzo conteúdo. Por um tempo ele se tornou mais como um diário da minha vida. Não era voltado muito para produção de conteúdo, e sim muito mais um local que eu falava que eu tava afim, postava meme, não tinha nenhum tipo de constância nem nada. Esse ano eu realmente decidi que eu vou virar creator. Vou virar criadora de conteúdo. Desde 2010 eu sou uma pessoa muito assídua aqui no YouTube, eu assisto vários canais. Depois eu posso até fazer um vídeo falando quais são meus canais preferidos e assim, de vários temas. Eu realmente consumo muito YouTube. Eu pago premium há anos. Eu amo. E desde essa época, eu sempre quis criar conteúdo. Lá no começo, eu queria criar conteúdo de maquiagem, quando eu tava aprendendo a me maquiar. Eu vi a Nina Secrets com 17 anos começar a criar conteúdo. Quando ninguém nem sabia qual era o nome verdadeiro. Boca Rosa, antes dela ser a Boca Rosa. Sempre quis estar aqui. Eu sempre quis estar no YouTube. E eu nunca tive coragem, essa é a verdade. Eu nunca tive coragem. Vergonha, eu sempre fiquei imaginando o que as pessoas vão falar. Hoje eu tenho quase 10 mil seguidores lá, mas são pessoas que me acompanham porque gostam de mim e não porque eu crio um conteúdo de fato. Parênteses, isso está mudando, eu já estou criando conteúdo intencional por lá. Então, já me acompanhem porque eu não sou uma pessoa de ter medo nem de ter vergonha, mas por algum motivo, por algum motivo estar aqui sempre me gerou um certo medo. Ano passado, eu fiz essa aquisição, que é um produto bem caro. Também comprei um tripé, ainda não tenho câmera, então vocês estão me vendo pelo meu celular. Também não tenho iluminação. E eu falei, cara, chega, eu não vou mais procrastinar sobre isso. Eu vou criar conteúdo. Eu quero falar pra vocês algumas áreas da minha vida que esse ano eu quero mudar completamente a minha vida e recomeçar a minha vida depois de 3 filhos aos 38 anos de idade. E esse ano eu faço 39. Fiz aqui um breve roteiro para eu não esquecer nada. E eu quero exatamente mudar os padrões do que não está funcionando. Aquilo que tem alguma trava na minha vida, eu quero redirecionar, eu quero mudar. E vai começar agora, do jeito que eu tô, com as condições que eu tenho. Não interessa se eu não tenho câmera, não interessa se eu não tenho iluminação, não interessa se eu não tenho lugar adequado, porque, como vocês podem ver, aqui é um pouco caótico. Tem a nossa estante de livros que ficava no nosso escritório, que a gente não tem mais. Tem as coisas do meu marido que não cabem mais dentro do nosso armário. E aí ele comprou esse cabideiro pra ele, coitado. E tem a cômodo da minha bebezinha mais nova aqui, tudo dentro do nosso quarto. Esse não é o cenário mais adequado, mais bonito, mais aesthetic, mas é a minha realidade e eu vou começar desse jeito mesmo. Quero com isso é incentivar vocês a começarem do jeito que vocês estão, com o que vocês têm no dia de hoje. Pode ser o que for, comece hoje. Eu quero ler mais. Comece lendo uma página hoje. Eu quero praticar atividade física. Comece fazendo um exercício de 5 minutos. 10 agachamentos, que seja. Começa hoje, do jeito que você está, com o que você tem. Não espere chegar nada na sua casa, não espere alguém te chacoalhar para fazer isso. Vá e faça. Não vai ser o 2026 que vai te trazer o que você quer. Não vai ser a virada de ano, não vai ser ou alguma coisa que vai te levar onde você quer. Vai ter que ser você. E vai ter que ser sem motivação também, porque eu não estou motivada nem um pouco. Eu tô com vontade, sim, mas se fosse falar da minha motivação pra estar aqui, eu não estaria fazendo isso. Porque essa noite eu não dormi, porque eu não tenho os equipamentos que eu gostaria de ter, porque eu não tenho o cenário que eu gostaria de ter. Eu não tenho a casa que eu gostaria de ter. E a gente vai falar sobre isso. Um desejo precisa primeiramente estar alinhado com Deus, óbvio, mas pensa comigo. Se você tem um desejo no seu coração e ele não fere os princípios de Deus bom, já vamos começar com polêmicas, porque
a minha vida foi entregue a Jesus há 4 anos atrás, então é impossível eu não falar sobre isso por aqui também. Não há o que você não possa ir atrás. Se existe um desejo no seu coração e ele não fere os princípios de Deus, busque, vá atrás, se capacite e faça, porque nada vai ser entregue de bandeja. Então, como que eu queria ser uma criadora de conteúdo, uma youtuber, sendo que eu nem criava conteúdo? Era impossível. Desconhecido realmente se torne a minha nova zona de conforto. Eu quero ir sem medo, eu quero ir sem amarras, eu quero ir sem prisões. Lá em 2015, eu comecei a criar conteúdo no meu Instagram, foi lá que eu comecei um pouco a crescer meu Instagram. Na época eu fazia crossfit, e aí eu ganhei algumas competições de crossfit, muitas pessoas começaram a me seguir. E aí eu treinava com algumas pessoas nessa época, e elas começaram a ridicularizar o que eu estava fazendo. Eu fazia muito stories, eu era tipo a Virgínia. E ela, assim, antes de Virgínia existir e fazer esse tipo de coisa, eu estava fazendo. Foi bem no comecinho dos stories, na época tinha o Snapchat, não sei quem aqui vai lembrar. E eu era a louca do Snapchat. Depois veio os stories, eu virei a louca dos stories. E esses meus amigos que treinavam comigo começavam a me ridicularizar no que eu estava fazendo. Me deu uma travada geral. E aí foi onde eu parei um pouco. Produzir conteúdo, mas assim, ao mesmo tempo que era uma produção de conteúdo, era um negócio meio aleatório, que era mais um diário sobre a minha vida do que uma real produção de conteúdo, uma entrega de conteúdo. Palpita no meu coração algo que eu quero, que eu gosto. E independente do que as pessoas vão pensar ou vão achar. Se elas vão achar que, pô, mas hoje em dia ser criador de conteúdo, todo mundo é criador de conteúdo. Pois é, eu vou ser também. Eu tenho 3 filhos hoje, eu já tenho 38 anos, e muita gente vai falar, nossa, mas você tá velha. Mas pra que você tá fazendo isso? Você quer aparecer? E a única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é, nunca é tarde pra mudar. Nunca é tarde pra gente ir atrás do que realmente palpita o nosso coração, do que realmente faz a gente vibrar, do que realmente a gente tem vontade de fazer. Tá? Eu já fiz 2 faculdades. Depois de 10 anos formada, eu fui fazer educação física. Pessoas super jovens, de 18 anos, 20 anos. E foi uma das experiências mais maravilhosas na área profissional que me aconteceu. Eu não posso recomeçar? Posso sim. Etapas, né? Vão ser 4 trimestres. De janeiro a março, de abril a junho, de julho a setembro e de outubro a dezembro. Que eu quero metrificar os meus objetivos, né? Porque primeiro nós temos um sonho, primeiro nós temos um desejo, depois nós temos um sonho, e esse sonho ele precisa virar objetivo. Depois que esse sonho vira objetivo, a gente precisa que eles se tornem metas. Para cada objetivo que foi um sonho, um desejo, a gente precisa criar metas. O que é metrificar? Se eu quero ler 12 livros esse ano, eu preciso saber que eu preciso ler um livro por mês? Eu preciso saber que eu preciso ler 8 páginas por dia? E eu preciso reservar um horário na minha agenda diário para eu fazer isso. Porque não vai, surgir esse horário. Se eu não fizer esse horário acontecer, esse horário não vai surgir. Preciso reservar na minha agenda. Pegar um papel e caneta ou uma agenda eletrônica e escrever. Hora da leitura. Tal hora. No próximo vídeo, destrinchar os meus objetivos em metas de curto, médio e longo prazo, de forma factível, para te incentivar a fazer aí também. Eu quero que você também faça isso na sua vida. Por que eu tô compartilhando isso? Porque eu também quero. Gente, é um desejo tão genuíno. Eu fui fazer educação física muito por esse desejo de querer ajudar as pessoas, de querer mudar a vida das pessoas. E eu tô criando esse canal justamente para isso, para criar essa comunidade, para criar esse ajuntamento de pessoas que possam caminhar na mesma direção e ir para um caminho que vai torná-las melhores. E é isso que eu quero fazer. Então eu quero te chamar para fazer isso comigo. Vou falar para vocês as áreas mais focais este ano. Vamos começar pela área pessoal.
Como eu já falei, eu não quero me importar com o que as pessoas estão pensando sobre mim, sobre a minha criação de conteúdo, sobre o que eu estou fazendo, as minhas decisões. E isso não é num lugar do tipo, eu não tô nem aí para o que pensam, como se eu pudesse fazer qualquer cagada e tá tudo bem. Não é isso. Mas eu não quero que o pensamento de que alguém está me julgando me trave de fazer o que eu quero. Pois bem, eu já refleti, eu já sei o que eu quero. Eu sei o que eu preciso fazer para chegar naquele local. Por que eu vou me travar? Porque alguém vai me julgar? A única pessoa que vai me julgar de fato é Deus ou as pessoas que realmente me amam. E a parte pessoal que eu quero muito é ser antes de me tornar. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa muito ativa fisicamente, eu treino bastante todos os dias, há muitos anos na minha vida. E eu nunca inseri meus filhos na minha vida fitness, né, digamos. E eu quero ser o exemplo para eles. Eu não quero que eles me vejam falando sobre isso, eu quero que eles vejam na prática. Então eu quero inserir eles na minha vida do cotidiano do treino. Eu quero treinar com eles, eu quero encaixar isso na minha rotina. Ser antes de me tornar outra coisa muito importante, eu quero ler a Bíblia toda esse ano. Eu quero todos os dias ter horários fixos de oração. Eu sei que isso pode parecer um pouco legalista, falando sobre um livro que eu li, Orando como Monges, Vivendo como Tolos, sobre o hábito dos hebreus na época de Jesus, que eles tinham horários fixos para orar, justamente porque naquela época não tinha telefone. Então, para as pessoas se encontrarem, elas precisavam ter um local e um horário marcado, e não tinha WhatsApp para confirmar se realmente ia acontecer aquele encontro. Então, as pessoas sempre tinham horários fixos. E eu acho que muito do que falta na nossa vida é achar que tudo tem que ser espontâneo. Nem sempre as coisas vão ser espontâneas. É bom que sejam. Se fizer coisas programadas e dentro desses programas as espontaneidades elas surgirem, né? De oração, de leitura bíblica e de ouvir o que Deus tem pra gente. Muitas vezes nós nos travamos pra achar que vai ter alguém que vai falar alguma coisa pra gente, que vai ter uma direção espiritual vinda de uma pessoa mais sábia. Mas, na verdade, o convite de Deus é justamente para que nós nos aprofundemos nele. Conforme nós vamos vivendo, a espontaneidade da vida, ela não vai acontecendo. Então, sim, eu vou colocar horários fixos de oração. E sim, independente do que vier de espontâneo na minha leitura bíblica, eu quero ler ela inteira esse ano. Ah, não, mas isso não é uma coisa interessante, porque tem que deixar as coisas fluírem, porque você tem que se aprofundar na leitura. Ok, eu posso me aprofundar também, mas eu quero ler toda a palavra de Deus em um ano, por que não? As crianças judaicas, elas tinham as crianças, tá? De 12 anos, elas tinham todo o Antigo Testamento, né? Que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, decorados. Sem pensar, até Moisés, a Bíblia, ela era apenas escutada. Ela não tinha no papel. E as pessoas tinham isso em mente. Então, sim, eu quero ler toda num ano. Na verdade, eu espero que daqui a um tempo eu possa criar uma meta mais ousada ainda. Tipo, ler a Bíblia em 1 mês, 2 meses. E na área profissional, esse vídeo aqui, ele já é um marco. Ele é um marco porque ele vai me libertar do que eu sempre quis, que era ser youtuber e criadora de conteúdo digital. Eu gosto muito de compartilhar minha vida, eu gosto muito de registrar os momentos da minha vida, e isso desde muito nova. Tem foto minha com aquelas câmeras antigas, Cybershot, fazendo vídeo e fotos, tinha o Fotolog e outros tipos de rede social quando eu era adolescente, há muitos, muitos anos atrás. Eu quero fazer disso uma profissão. É algo que eu gosto, porque não pode se tornar meu ganha-pão?
Eu vou em busca disso esse ano. E eu quero te motivar e te incentivar a pensar e a refletir sobre aquilo que você gosta. Coisas que você ama, que você deseja fazer. Às vezes pode ser algo simples. Pode ser um bordado, um crochê, pode ser até treinar. O que move seu coração? O que faz seu coração vibrar? Você já orou por isso? Por que você não está ganhando dinheiro com isso ainda? Será que tem como? Eu tenho uma meta ousada. Desde 2015, praticamente, eu tenho 9 mil seguidores no meu Instagram. E esse ano eu quero chegar nos 20 mil. Sim. Ah, pode ser uma meta egocêntrica, né? Ah, só ter inscritos, seguidores e tudo mais? Pode. Mas o que isso vai me demonstrar? Vai demonstrar que eu estou no caminho certo? Vai demonstrar que eu realmente estou criando conteúdo de qualidade? E vai demonstrar que eu realmente saí do lugar. Se mais pessoas começarem a me seguir, se eu conseguir 20 mil inscritos esse ano, nesse meu canal que eu acabei de começar, eu vou saber que eu tô indo pro caminho certo. Eu quero criar a minha comunidade. Eu vou te chamar aí. Comenta aí nos comentários. Se você quer fazer parte da minha comunidade, e essa comunidade ela vai falar muito sobre treino, sobre Deus, sobre mentalidade de hipopressivo, que é algo que eu sou formada há anos e até hoje eu fico pensando por que eu ainda não criei um curso, né, de hipopressivo, um material mais prático para as pessoas aprenderem, porque todo mundo sempre que me vê fazendo pergunta. E comunidade eu quero formar. E se você ficou com vontade de entrar nessa comunidade até aqui, me deixa saber nos comentários para me motivar, para eu me motivar a gravar o próximo vídeo. Por último, mas não menos importante, a minha área do financeiro. Gente, em 2024 nós morávamos numa casa muito maravilhosa. Tinham 4 quartos, um quintal maravilhoso, uma cozinha dos sonhos de frente para o jardim, um gramado enorme, árvores frutíferas, um pula-pula para as crianças. Era um lugar maravilhoso. Perdemos essa casa. Viemos morar num apartamento bem pequeno, como vocês podem ver. E esse ano nós vamos comprar nossa casa. Tá decidido. Eu quero sair do aluguel. Eu e meu marido, né? Nós queremos sair do aluguel e nós queremos a nossa casa, nosso território, nosso lugar para ser nosso, para ser nossa morada. Um lugar que a gente tenha paz de poder criar nossos filhos, um local que a gente tenha estabilidade territorial sobre ele. E um lugar que a gente possa se aconchegar e finalmente falar, estamos aqui, é nosso local. Eu quero. Este ano nós vamos comprar nossa casa. Hoje não temos condições nenhuma de fazer isso, mas eu creio que é o possível de Deus. Tornar a minha vida de creator uma fonte de renda, seja maior do que a renda que eu ganho no meu trabalho formal. Hoje eu trabalho na área de publicidade de um local e eu ganho uma quantidade ok. E eu quero que a minha vida de creator digital seja uma renda suficiente, maior do que onde eu estou hoje. Onde eu estou, eu não tenho muitas possibilidades de crescimento e de alçar mais, né? Não tenho mais como crescer, não tem mais como eu ganhar mais, não tem. De creator nas redes sociais. A nossa casa vai possibilitar a gente ter a nossa vida que a gente sempre sonhou. E a área intelectual, eu quero ler um livro por mês. Sim, ano passado eu estive grávida da minha terceira filha. Na verdade, quarta filha, né? Minha quarta gestação, mas perdi um bebê antes dela. E eu quero, ano passado, com isso, com a gestação, e teve aborto e tudo mais, eu não li, gente. Eu comecei vários livros e eu parei todos no meio do caminho. É muito ruim falar isso, mas eu simplesmente não li. E esse ano, eu quero ler um livro por mês. São 12 livros no ano. Com isso, eu termino as minhas metas. No próximo vídeo, eu quero falar com vocês sobre como transformar esses
Desejos que agora se tornaram objetivos em metas factíveis, reais e alcançáveis. E eu quero saber de você aí. Deixa aí nos comentários. Quem está comigo para transformar e para a gente recomeçar a nossa vida de onde a gente estiver, com a idade que a gente tem, onde a gente mora, independente do que a gente está fazendo. Quem vai recomeçar junto comigo? Quem sentiu que é a hora, que é hoje, que é esse ano. Esse ano não é da Virgínia, esse ano é nosso. Bora! Deixa aqui saber se você tá empolgado também. Vem comigo.